is done, was done. Passive, a voz passiva. Vamos comparar aqui na letra a voz ativa e a voz passiva. Vejam, compare active and passive. Na voz ativa, eu tenho o sujeito. Vejam, no presente, somebody cleans the office every day. Alguém limpa o escritório todo dia. The office, que era o objeto, passa a ser o sujeito na voz passiva. Vejam, the office is cleaned every day. O escritório é limpo todo dia. Então, na voz ativa, alguém limpa, está no presente. Então, na voz passiva, o verbo to be, que sempre existirá na voz passiva, vai estar no mesmo tempo, no presente. Is. Vejam no passado. Somebody cleaned the office yesterday. Alguém limpou o escritório ontem. Aqui, na voz ativa, o verbo estava no passado, então eu vou fazer a voz passiva com o verbo to be no passado. The office was cleaned yesterday. O escritório foi limpo ontem. Eu peço a vocês que não se preocupem muito com este ponto gramatical, porque nós, falantes do português, apenas devemos traduzir do português para o inglês em todos os tempos e vai dar certinho. Na letra B, vamos ver alguns exemplos. Butter is made from milk. A manteiga é feita do leite. Então estamos usando aqui o verbo to be, no presente ou no passado, sempre com a terceira coluna. Oranges are imported into Britain. Laranjas são importadas para dentro da Inglaterra, para a Inglaterra. How often are these rooms cleaned? Com que frequência estes quartos são limpos? Terceira coluna de um verbo regular. Como aqui. Import, imported, imported. Clean, cleaned, cleaned. Eu estou usando o verbo to be com a terceira coluna para fazermos a voz passiva quando não queremos mencionar o sujeito. I am never invited to parties. Eu nunca sou convidado para festas. Vejam no passado. This house was built 100 years ago. Esta casa foi construída 100 anos atrás. Passado do verbo to be, mais a terceira coluna do verbo construir. Nesta unidade estamos vendo o presente e o passado do verbo to be. O to be pode aparecer em todos os tempos verbais que você imaginar. No present perfect, no present continuous, past continuous, ok? Vamos ver isso logo mais. These houses were built 100 years ago. No plural, estas casas foram construídas 100 anos atrás. Vejam que quando eu uso a voz passiva, eu não tenho o sujeito está oculto, eu não sei quem construiu estas casas e não me interessa essa informação. When was the telephone invented? Quando o telefone foi inventado? We weren't invited to the party last week. Nós não fomos convidados para a festa semana passada. Was anybody injured in the accident? Alguém foi ferido no acidente? Yes, 2 people were taken to hospital. 2 pessoas foram levadas, a terceira coluna do verbo levar, to take, para o hospital. Vejam que não temos o sujeito, não sabemos quem levou as pessoas ao hospital. Na letra C, uma frase muito usada, na voz passiva. I was born in London in 1962. Eu fui nascido em Londres em 1962. Where were you born?
Onde foi você nascido? Onde você nasceu? I was born. Eu nasci. Uma expressão. Nós temos que usar a voz passiva para dizermos quando que nós nascemos. Na letra D, a voz passiva mais by, para nos introduzir o sujeito. Vejam. We were woken up by a loud noise. Nós fomos acordados por um barulho alto. O barulho nos acordou. Aqui está o sujeito. The noise, o barulho, nos acordou. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. O telefone foi inventado por Alexander Bell in 1876. Então, nós temos aqui o sujeito. Eu poderia dizer na voz ativa, Alexander Bell invented the telephone. My brother was bitten by a dog last week. Meu irmão foi mordido, voz passiva, by a dog last week.